Boa noite, torcedor bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão. Se você ainda não é inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não esquece de sair. E na hora de sair, deixar o seu like positivo. A gente conta com o seu apoio. Bora para cima, bora falar do Papão da Curuzu, o maior time do norte e centro-oeste do Brasil. Perfeito? Bora falar. As pautas para o vídeo de hoje são as seguintes, né? O Paysandu fez treino ontem no Mangueirão e hoje na Curuzu, tá? Os novos contratados do Papão já estão treinando, né? Foram vistos nessa movimentação que o Paysandu fez, certo? Vamos falar sobre os reforços do Papão da Curuzu, certo? Vamos falar um pouco mais deles aí. Vamos falar do Rossi, tá? E vamos falar dessa campanha que alguns torcedores do Paysandu estão aderindo, né? Que é a campanha Público Zero, beleza? Vamos falar da tabela, né? Vamos falar da tabela do Brasileirão, tá? E vamos falar do que o Paysandu tem que fazer ou não fazer para se dar bem aí nessas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, certo? Então, sem mais delongas, depois da vinheta a gente volta aí para falar mais sobre o nosso time do coração, beleza? É nóis, bora pra cima, depois da vinheta a gente volta, ok? Ok, torcedor bicolor, estamos de volta aí para dar continuidade no nosso vídeo, é rapidinho, nossa vinheta é bem curta, né? Perdão. O Paysandu, pessoal, treinou ontem no Mangueirão, fazendo aquele reconhecimento do gramado, né? Essa mudança da Curuzu para o Mangueirão é uma alternativa, não só para, na minha visão, né, a diretoria, né, ela acertou, né, em dar esse passo, né, que é levar o jogo para o Mangueirão. Porém, veicula-se muito na mídia aí que a diretoria está querendo prevenir uma possível atitude de protesto da terror bicolor ou da torcida fiel bicolor, como a gente queira chamar, né? A torcida do Papão, que vem aí com o time engasgado, né, não vem concordando com as atuações do Paysandu nos últimos jogos, principalmente nos jogos em casa, onde o Paysandu deveria estar vencendo, mas desde o empate com o Atlético não consegue vencer, perfeito? Então, assim, temendo uma atitude mais drástica da torcida, né, de arremessar objetos e isso acabar gerando uma punição contra o Paysandu, né, a diretoria resolveu levar o jogo para o Mangueirão. Mas se a gente for olhar nessa perspectiva, o Mangueirão também proporciona a possibilidade de um torcedor atirar alguma coisa para dentro do gramado, né, desde que esse objeto seja um objeto pesado, seja um objeto que a gente consiga, né, colocar força o suficiente para que ele chegue no gramado. Então eu acho que isso é um pouco irrelevante, né, nessa questão. Eu acho que vale mais a gente pensar pelo lado do incentivo. É um campo novo, né? Os jogadores, por exemplo, como o Diogo Oliveira, que se deram bem jogando no Mangueirão, o cara fez o gol do Repá no Mangueirão, né? Uma vitória com o Clássico, viu a torcida lá em peso, porque uma coisa é o torcedor bicolor na Curuzu, que eu acho bem legal, isso aí ninguém vai contestar, mas no Mangueirão é um diferencial, né? No Mangueirão a torcida do Paysandu é um diferencial e a gente consegue transformar o Mangueirão, mesmo ele grande daquele jeito, num caldeirão bicolor, né? Talvez até melhor do que a Curuzu. E já pensou a gente com 30, 35 mil pessoas gritando pra cima Papão? Então vai surtir efeito, né? Então eu acho que a gente não tem que pensar, pessoal, pelo copo meio cheio, perdão, a gente não tem que pensar pelo copo meio vazio, e sim pelo copo meio cheio, pessoal, né? Esse momento agora, né, pelo menos até o início dessa partida, né, até o decorrer dessa partida contra o Volta Redonda na sexta-feira, né, o Paysandu precisa de incentivo, o Paysandu precisa que o torcedor vá para o estádio, né, e incentive do começo ao fim. Se o resultado não vier, aí sim o torcedor tem todo o direito de protestar, né, mas protestar de forma até certo ponto, até onde o bom senso chega. Por quê?
para que a gente não prejudique o clube mais do que o clube já está se prejudicando. Perder um mando de campo agora é ruim, né? E gerar punições para o ano que vem, por exemplo, também é ruim, certo? Então a gente não deve, né, prejudicar o Paysandu. Já chega de gente prejudicando o Paysandu. Não somos nós, torcedores, que devemos fazer isso, certo? Tudo bem? Nesses treinos, tanto no Mangueirão quanto na Curuzu, os novos contratados do Paysandu já estão integrados e já participaram desses trabalhos, né? O Paysandu vem se preparando, né? O Paysandu, pessoal, ele treina até amanhã, né? O Paysandu treina até amanhã, quinta-feira, certo? Para concentrar e ir para o jogo na sexta, certo? Ir para o jogo na sexta. Então o Paysandu tem um dia a mais de preparação, porque o Volta Redonda viaja, né? Por exemplo, Volta Redonda chega na quinta-feira em Belém, né? Viaja de quarta para quinta, chega na quinta, né? E assim, o Paysandu precisa de incentivo, o Paysandu precisa de contudo para cima do Volta Redonda, o Paysandu precisa vencer esses jogos, né? E eu creio que seria pertinente, né, que o Claudinei já pensasse a equipe do Paysandu para esse jogo do Volta Redonda, contando com a presença dos reforços. Perfeito? Quem são esses reforços? Bora falar um pouquinho. Eu sei que a gente já tocou no nome deles em vídeos anteriores, mas hoje a gente vai falar de todos eles, porque nos vídeos anteriores ficou meio isolado e teve um que eu ainda nem falei, e a gente vai falar dele agora, certo? Então o primeiro, né, que a gente já falou dele lá nos vídeos anteriores, ele veio do ABC, é um meia, né? A gente não sabe se ele tem a capacidade de ser aquele meia construtor, de ser aquele meia, perdão, de ser aquele meia que venha criar situações de gol e municiar os nossos atacantes. Nós rezamos para que seja, né? Que ele venha num bom momento, que ele venha para agregar, e se ele entrar ou jogando ou no decorrer da partida, que ele possa ajudar o Paysandu aí municiando os atacantes ou até fazendo alguns gols, já que ele é muito, assim, vamos dizer, voluntarioso nas bolas paradas, é um bom batedor de bola de falta, né? Um bom cobrador de escanteio. Eu vi na internet, eu fui procurar, eu vi alguns vídeos dele onde ele fez uns gols de falta aí bem bonitos, até de certa distância do gol. E assim, o cara tem talento para bater na bola. Vamos ver se ele vai conseguir desempenhar isso no Papão da Curuzu, beleza? Como eu disse, ele veio do ABC. O ABC foi rebaixado para a Série D, né? Ele estava disputando a Série C pelo ABC, e aí o ABC acabou rebaixado, e a torcida ali ficou muito pistola com ele, porque ele foi despedido dos companheiros, né? E todo mundo achou que ele abandonou o barco, né, do ABC, ali a deriva, né? E não pegou bem essa saída do Carlos Eduardo do ABC. Assim como, né, o Nicolas fez conosco, o Baurazzi fez conosco, né? Eu não vou citar aqui o nosso venezuelano lá, né, o Wesley, porque o Wesley saiu num término e começo de temporada, né? O Paysandu também deveria ter sido mais ali brigador pelo direito do passe do atleta e ter mantido o Wesley no elenco, né? O cara merecia, né? Mas enfim, são águas passadas, certo? Vamos falar também aqui do João Marcos, né? Esses dois atletas eu já comentei, tá? Eu já tinha falado deles. O João Marcos, ele é um atleta rodado, né? Ele veio da Aparecidense para o Paysandu. Ele é um atacante, ele vem para ficar no lugar, na reserva, né? Ali, imediata, né? Do Diogo Oliveira, lugar esse que era do Jorge Benítez, que também deixou o Paysandu, né? Em comum acordo com a diretoria, deixou o bicolor, né? E se não está mais nem em Belém, né? E assim, deve estar procurando outro clube aí para ele desempenhar o seu futebol, beleza?
O João Marcos, como eu falei, é um atacante, ele joga de centroavante, ele também cai ali, quando joga um pouco mais recuado, ele cai tanto pela esquerda quanto pela direita, mas o forte dele ali como segundo atacante é caindo pela esquerda, né? Caindo pela esquerda. Pode atuar também centralizado, né? Pode atuar centralizado. E assim, o que a gente espera? Que o João Marcos, nesse jogo a princípio, entre no decorrer da partida, certo? Entre no decorrer da partida. Já dependendo do resultado, dependendo do desempenho dele, ele possa aí até beliscar uma certa titularidade ou até um tempo para cada ali com o Diogo Oliveira, ou até jogar em juntos, nada impede que eles joguem juntos, beleza? Esse jogador, ele é oportunista. O que eu posso falar das características dele? Ele é um jogador brigador, é um jogador de área oportunista, né? Eu vejo assim o Diogo Oliveira um bom cabeceador. Eu acho que a gente precisa também daquele atacante que a gente sabe que vai fazer a diferença por baixo, né? Que vai chegar chutando, que sobrou uma bola ele chega e guarda. É assim que a gente tem que pensar num atacante e eu espero que dê certo, né? Aí nós temos o Ramon Vinícius. O Ramon Vinícius, né, é um meia. Eu não tinha mencionado o Ramon ainda. Eu já tinha, né, ouvido falar na vinda desse jogador para o Paysandu, né, há uns 2, 3 dias atrás. Porém, eu não quis comentar. Por quê? Porque o Ramon Vinícius, ele é um meia que ele é um meia, pessoal, que eu assim não conheço, né? Eu não conheço. E pelo que eu soube do atleta, ele é considerado nos times que ele passou um bom reserva, né? Então, assim, eu não criei tantas expectativas para a chegada desse atleta. Eu espero que queimar a minha língua, né? Que ele queime a minha língua, não tenho problema nenhum com isso. De vir aqui dizer, dar a minha opinião, o jogador fazer completamente diferente do que eu falei. Isso não é problema nenhum para mim, tá? Então, assim, eu só acho, né, que o Paysandu deveria, pelo menos nessa posição de meio atacante, o Paysandu deveria caprichar, né, e contratar um atleta de peso, né? O atleta que a torcida queria, certo? O atleta que a torcida queria. Mas já que não veio, a gente não vai ficar aqui chorando leite derramado, né? O que a gente precisa fazer é ir para cima e vencer essa partida. O Ramon Vinícius ele já treina, né? Já está treinando, já está no bid, né? Já pode estrear, perfeito? E por último, mas não menos importante, nós temos o atleta Denilson, né? Que também já falei dele no vídeo passado. O Denilson, ele veio do Botafogo da Paraíba, mas o passe dele está vinculado, né? Ele pertence, né, ao Água Santa, né? Ele pertence ao jogador do Água Santa. Foi emprestado, né, para o Botafogo da Paraíba e vinha disputando, né, a Série C, né? E vinha disputando a Série C aí pelo Botafogo da Paraíba, perfeito? E assim, pessoal, é um jogador que tem alguns gols, né? Marcou alguns gols, se eu não me engano, 6 nessa última temporada dele pela Série C, né? Tá? E assim, cara, é um atacante que esse sim tem uma característica muito parecida com a do Diogo, né? Esse sim tem uma característica muito parecida com a do Diogo. Eu creio que esse venha para ficar de reserva imediato, né? E eu tenho para mim que o Marcos Eduardo venha cair um pouco pela direita nesse esquema. Ou seja, ele é um reserva ali do Marlon, né? Caso a gente tenha uma formação com o Marlon caindo pela direita, o Garcês pela esquerda e o Diogo Oliveira mais centralizado, perfeito? Então assim, eu creio que a gente vai enfrentar, né, um Volta Redonda que vai vir recuado, né? Que vai vir recuado. Então eu acho que a gente precisa de 2 pontas, né? E mais a entrada do Edilson para fazer aquela dobradinha, né? Aquela passada ali para receber a bola na linha de fundo, né? Para que a gente possa ter condições de municiar, né, o nosso centroavante. Por isso também eu creio que o Paysandu deva entrar com um diferencial no meio.
E há quem diga, né, palavras do Dinho Menezes, da Rádio Clube, que o Rossi vem para o jogo, né? E nas palavras dele, ele disse, mencionou, né, que o Rossi pode entrar jogando. Que o Rossi deve entrar jogando nessa partida, se jogar, deve entrar jogando ou deve jogar um tempo. Deve jogar um tempo todinho aí o Rossi, perfeito? Tá vindo aí e, e eu espero que venha para ajudar o Paysandu, porque a gente está precisando. O Rossi é o nosso principal nome, né, de junto com o Thiago Heleno, né? É o principal nome desse elenco do Paysandu, disparado. Não vem nos ajudando, vem afastado por conta de lesão, mas está na hora do Rossi retornar, né, e vir fazer o papel pelo qual ele foi contratado pelo Paysandu, que é jogar e fazer a diferença, né, ao nosso favor. Perfeito? Tudo bem? E assim, pessoal, eu vou falar aqui um pouco de uma situação aqui antes da gente falar da tabela, né? Antes da gente falar da tabela, eu quero falar de uma situação que está sendo veiculada muito na mídia, tem muita gente falando, tem muita gente conversando sobre isso, né? Tem muita gente conversando sobre isso e eu acho que vale também a gente tocar nesse assunto, né? Que é a campanha Público Zero, tá? Que é a campanha Público Zero. O que quer dizer essa campanha? Alguns torcedores estão levantando uma bandeira de que não devem, né, ir ao estádio nesse jogo contra o Volta Redonda. Aí vamos lá. O que eu acho sobre isso? Quero deixar bem claro que eu sou contra esse tipo de movimento, tá? Eu sou contra esse tipo de movimento por vários motivos. O primeiro motivo é que se tá ruim pro Paysandu com você, torcedor, na arquibancada, gritando pra cima, papão, entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Pois é. Se tá ruim assim, imagine com você longe. Imagine o estádio às moscas. Imagina. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que tem gente que diz o seguinte: ah, se a gente não for, a gente não compra ingresso, vai doer no bolso do Roger, vai doer no bolso dos atletas, certo? E aí vai doer no bolso do técnico, e aí no outro jogo eles vão se espertar. Esse pensamento é um pensamento simplório, pessoal. Por quê? Porque de qualquer forma o jogador ele vai receber, seja naquela hora, seja no dia seguinte ao jogo, seja no dia do vencimento do seu salário, ele vai receber. Se ele não receber, ele vai para a justiça. E ele vai receber de qualquer maneira. Então, essa questão de você não ir para o estádio para prejudicar financeiramente o clube, para ver se eles aprendem alguma lição com isso, essa história é furada, porque você não ajuda o Paysandu em nada com isso. Você joga mais um problema para o clube, que é não conseguir pagar a folha. E lembra que o clube não tem só os jogadores como funcionários. O clube tem todo um corpo, né, todo um aparato de material humano que estão ali por trás desses 11 atletas ou desses 35, 40 atletas que defendem essa camisa aqui, certo? Dentre eles, roupeiro, massagista, os lavadores de material, né? O carregador de bola, preparador de goleiro, preparador físico, nutricionista, médicos, toda essa galera que está por trás aí, né? Até o cara que cuida do gramado da Curuzu, certo? O cara que ali faz a manutenção, né? Todo mundo, cara, todo mundo que trabalha dentro ali da Curuzu, né, em prol do Paysandu, vai sentir com isso. E são pessoas que não entram em campo. Então não vale a pena você não ir para o estádio, você não comprar seu ingresso. Mais um motivo que eu te dou para você ir ao estádio, é que nesse momento, o Paysandu ele precisa de apoio. O Paysandu precisa de incentivo.
eu tô falando do Paysandu. Eu não estou falando para ti ir lá incentivar o Anderson Leite. Eu não estou falando para ti ir lá incentivar o Leandro Vilela. Eu não estou falando para ti ir lá incentivar o Denner. Eu não estou falando para ti ir lá incentivar o PK. Eles estão vestindo essa camisa aqui. Um dia eles vão sair do Paysandu. E a gente vai ficar, ou não também, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas se a gente ficar, a gente vai continuar amando esse clube. Os caras vão estar defendendo outra camisa e a gente vai estar continuando a amar esse clube aqui. Então eu acho que você não ajuda em nada o seu time quando você arrega. Porque isso aí, como diz um outro colega nosso de um outro canal aqui, né? Isso aí é conversa de torcedor Nutella, tá? Torcedor Nutella que quer achar que não indo pro estádio ele ajuda o clube. Não ajuda, pessoal. Não ajuda. Certo? Não ajuda. Tá? E outra, mais um motivo para você ir é ver o desempenho desses caras. Porque vendo o desempenho desses caras, você pode cobrar deles. Você pode chegar lá e gritar lá. Queremos raça. Queremos jogador. Time sem vergonha. Se o resultado ruim vier. Agora, se vier o resultado bom, além de você sair de lá feliz do Mangueirão, você vai poder, pelo menos naquele momento, aplaudir os atletas, né? Eu sei que eles não são o suprassumo dos atletas do futebol. Eu sei que não são isso. E nem vão se transformar nisso da noite para o dia. Mas você vai ter a oportunidade de estar lá no momento histórico. Porque já pensou o Paysandu consegue uma guinada a partir dessa partida contra o Volta Redonda? Então eu acho que o Paysandu precisa. O Paysandu não merece, mas o Paysandu precisa do apoio do torcedor. E se a gente não apoiar agora, na próxima e o resultado ruim vier, na próxima rodada a corda no pescoço do Paysandu vai estar mais apertada. E aí sim, quando tu quiser voltar para te apoiar o clube, não tem mais jeito. Então eu tenho que fazer agora. Todo mundo tem que fazer pelo Paysandu agora, nesses dois jogos. Volta Redonda e América, que são jogos de 6 pontos. E a gente vai falar agora da tabela, né? Inclusive eu queria que você deixasse seu like, que você se inscrevesse no canal se você não for inscrito e que você ativasse o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade do canal MB Paixão. Perfeito? Então é isso. Agora eu queria entrar aqui numa conversa mais séria contigo. Não que o que eu tenha dito antes não seja sério, mas eu quero te falar que é mais sério, porque aqui reflete o quanto o Paysandu precisa de ti, torcedor. O quanto o Paysandu precisa de nós, né? Agora o que a gente tem que esperar é que esses atletas atuem, porque não tem outro jeito. A janela fechou, não vem mais ninguém, certo? Alguns jogadores podem debandar da equipe, mas o time é esse. E não tem mais nem choro nem vela, o time é esse. Bora pra lá, bora pra tabela, rapidinho. Aqui nós temos, presta bem atenção, nós temos o Goiás líder com 44, Curitiba vice-líder com 43, Chapecoense terceiro colocado com 41, nós temos na quarta posição Criciúma com 39, nós temos na quinta posição, saiu do G4, o Novo Horizontino com 36 pontos, na sexta colocação a Cadela de Peruca com 35 pontos, na sétima colocação o CRB que estava lá embaixo deu uma levantada, né? 34 pontos. Na oitava, o Vila Nova também com 34 pontos. Na nona colocação, o Cuiabá com 34 pontos. Cuiabá chegou a estar no G4, né? Tá caindo pelas tabelas aí. Operário na décima colocação com 33 pontos. Na 11ª, Atlético Paranaense com também 33 pontos. Na 12ª, o Avaí que está ressuscitando todo mundo lá da zona do rebaixamento. Espero que ele não venha aqui se fazer de homem contra o Paysandu, né? Então, o Avaí, né, na 12ª colocação com 33 pontos. Na 13ª colocação, Ferroviária com 31 pontos. Na 14ª, Atlético Goianiense também com 31 pontos. Aí vem Atlético que voltou a jogar mal, né, voltou àquela fase ruim, né, na 15ª colocação com 28 pontos. Na 16ª colocação, o Botafogo de São Paulo com 28 pontos também. Em 17º, já na zona do rebaixamento, o América Mineiro com 25, né? O 18º é o Amazonas com 24. O Volta Redonda é o vice-lanterna na 19ª colocação com 23 pontos. E o lanterna é o Paysandu
com 21 pontos. Por que eu estou te falando de tabela agora? Porque essa tabela ela terminou, a rodada passada, ela terminou trágica para nós, né? Ela terminou não nos ajudando em nada, né? A forma como a tabela terminou. Mas eu não me amedronto com isso, sabe por quê? Porque se a tabela não nos ajudou, a gente também não, né? Então não tem nem que cobrar nada da tabela, né? Eu tenho que entender que o próprio Paysandu não se ajuda. E quando o Paysandu não se ajuda, ele dá margem para que os clubes que estão ali lutando pela concorrência com ele se, se arrumem, vençam e saiam dessa situação. Vou te dar um exemplo aqui de resultados que não nos ajudaram nessa tabela. O Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, venceu o Goiás na casa do Goiás por 3-2, certo? Esse foi o primeiro resultado que foi ruim, péssimo para nós. Perfeito? Tá? Aí o segundo resultado, né, que foi ruim em termos, né? O Atlético Paranaense venceu, ele chegou, né, saiu dali dos 30 pontos, certo? Mas outro jogo aqui que foi péssimo para nós, péssimo, péssimo, péssimo. América Mineiro e Avaí, né? 2-0 para o América Mineiro em casa, né? O Avaí, como eu falei, que vem ressuscitando os mortos, né? Certo? Eu espero que ele não venha se fazer de homem com a gente, aí eu vou ficar muito puto. Olha só, então, para você ter uma ideia, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e América Mineiro, né? O Coelho, eles venceram seus jogos, né? O Botafogo, inclusive, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou seja, o 16º colocado, com 28 pontos. O Paysandu tem 21. Ou seja, o Paysandu está a 7 pontos desse time. Então, o Paysandu, mesmo vencendo os 2 jogos, o Paysandu não sai da zona do rebaixamento, porque são 7 pontos de diferença. Vencer os 2 jogos, o Paysandu só pode somar 6. Mas eu estou falando isso para que o torcedor desanime e não vá para o estádio? Não. Eu estou falando isso para que você perceba o quanto é importante a tua presença lá para incentivar o Paysandu. Porque se o Paysandu não vencer, esses 7 pontos vão virar 10, esses 10 vão virar 13, esses 13 vão virar 16 pontos. E aí, pessoal, sabe o que vai acontecer? O Paysandu será rebaixado com rodadas de antecedência. E ninguém quer isso, pessoal. Ninguém quer isso, certo? Então não tem condições. Então o Paysandu, sexta-feira, né? Sexta-feira é o segundo jogo da rodada, tá? É o segundo jogo da rodada, Paysandu e Volta Redonda, confronto diretaço. O Paysandu precisa vencer esse jogo, já que o Volta Redonda perdeu na rodada passada, assim como, né, perdeu o... Deixa eu ver qual foi até o outro time que perdeu aqui, que nos ajudou. Tiveram 2 resultados que nos ajudaram e 2 resultados que não foram benéficos para nós, certo? O primeiro foi justamente o do Volta Redonda, que perdeu para o Atlético de 2-0, né? E o do Amazonas, que perdeu para o Atlético Goianiense também de 2-0. Então Amazonas e Volta Redonda perderam seus jogos e nos ajudaram, né? Enquanto que América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto venceram seus jogos e desgarraram um pouquinho, tanto que o Botafogo está até fora da zona com 28 pontos. Entendeu? Então é por isso que eu te digo, não cai nessa. Não cai nessa de público zero. Vamos para o estádio, né? Vamos para o estádio na sexta-feira. Vamos fazer aquela festa. Se não é pelos jogadores, se não é pela comissão técnica e menos pela diretoria, faz por essa camisa aqui, ó. Bora lá, bora incentivar. Vamos lá, vamos incentivar. Vamos buscar essa vitória, nem que ela seja na raça, nem que ela venha na vontade. Já que não tá vindo no técnico, tem que vir na vontade, certo? Então, bora pra cima, certo? E eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso jogo é sexta-feira, né? Se eu não me engano, até hoje os ingressos estavam a R$ 20 se você comprar casadinha, né? Se você comprar
as cadeiras estavam 50, né? E assim sucessivamente, certo? Na verdade, a casadinha, né, estava R$ 20, né? Saía a 20, certo? A arquibancada normal R$ 40, né? E a, as cadeiras, se eu não me engano, R$ 80, tá? Acho que era esse o valor aí dos ingressos para essa partida, todos promocionais. Se eu não me engano, isso até hoje, né? Findando o dia de hoje, os ingressos voltam ao seu valor normal, perfeito? Tá? Qualquer coisa aí que eu tenha falado, se falei algo errado, coloca nos comentários aí a respeito dos valores desses ingressos, até para a gente poder corrigir lá nos comentários, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já está ficando longo, né? Mas o Paysandu, eu tenho fé que o Paysandu vai vencer esses dois jogos. Se não der para sair da zona, que não vai dar mesmo vencendo, mas tem que ir de cabeça erguida contra o Goiás nesse jogo fora, para que o Paysandu possa pontuar, fazer um pontinho contra o Goiás e voltar para Curuzu, jogar com o Novo Horizontino e fazer mais 3 pontos. Aí sim, eu creio que com 10 pontos, o Paysandu, lógico, e tendo uma combinação do resultado dos nossos adversários, o Paysandu se livra de vez dessa zona do rebaixamento. É fácil? Não é fácil. É possível? É muito possível. Né? A gente vai torcer, a gente vai incentivar e a gente vai para cima, porque essa camisa aqui, esse clube aqui, quando perde, é por descuido. Mas depois vem o quê? Vem a virada. Certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!